41. Guild Wars. Capítulo 501. Atualizando a cidade-estado de Vitafala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado no sublinhado. O coração de Draco batia forte em seu peito enquanto ele absorvia os detalhes do que estava vendo. As mulheres ao lado dele estavam igualmente silenciosas, seus rostos distorcidos em choque. Eles estavam olhando para algo além da compreensão de qualquer homem, algo que era grandioso e poderoso demais para estar presente em seu nível. Um item eterno. Esqueça a linha do tempo anterior. Draco tinha certeza de que algo assim nem deveria existir nesta. Até aí afirmou na descrição que este era um nível que deveria ser impossível de alcançar. A origem foi o boné indiscutível. A Aurora parecia ser um pouco mais alta, mas só era útil para uma coisa, ao contrário de Origem, que era abrangente. Na verdade, podia-se ver que a Aurora e Origem eram do mesmo rank, sendo a primeira uma forma elegante de nomear o pico da última. Porém eterno. O que isso significa? Draco pensou profundamente e só conseguiu chegar a uma suposição preliminar. A origem foi a base de um universo, certo? Foi o limite do universo de fantasia ocidental, com a Aurora sendo uma parte para a criação de reinos. Então, será que Eterno estava acima do próprio universo? Por exemplo, uma classificação que ultrapassou as classificações mais altas de Xianxia, ficção científica e outros mundos. Faria sentido dado o tipo de passivas que a Árvore Eterna tinha. Para afetar outros universos com facilidade, certamente teria que ser poderoso o suficiente para sair deles e tratá-los como seixos. O problema era o fato de que o mundo do Boundless era, sem dúvida, digital. Os universos que a IA criou deveriam ser assim, e sair deles deveria ser impossível. A IA concordou com isso, então poderia o rank eterno ser o segredo para tornar o Boundless um universo real. Pode ser possível, mas mais pesquisas teriam que ser feitas sobre esse tópico. Por enquanto, o rank eterno era algo que Draco não poderia tocar. Ele estava apenas começando a compreender a energia etérica, muito menos a pular todo o caminho. Draco fechou os olhos e se conectou com a árvore. Ele sentiu uma pulsação de energia varrer e cobrir todo o vazio. A qualidade da energia foi grandemente aprimorada e purificada, fazendo com que as espécies sensíveis à energia quase desmaiassem devido à superestimulação. Zayn, Ikari e Roma também cambalearam muito, com seus corpos totalmente vermelhos. Era quase como se estivessem embriagados, o que também servia para torná-los adoráveis de uma forma debochada. Como não deveria haver mais surpresas, Draco restaurou as várias residências ao que eram antes do incidente e as imprimiu na árvore. Agora, caso algo acontecesse, a árvore automaticamente redefiniria o terreno para a imagem que ele havia salvo. Draco também descobriu que tinha muito mais controle sobre o universo interno do que antes. No início, apenas lhe concedeu o poder básico de um deus, razão pela qual ele conseguiu moldar as coisas com facilidade. No entanto, ele agora podia sentir as próprias leis do seu universo interior através da árvore, os 4 elementos ocupando a maior parte do espaço enquanto ainda estavam se integrando a ela. Draco percebeu que o espaço e o tempo ainda não existiam, o que exigiria que ele realizasse o segundo estágio da atualização do universo ou o terceiro estágio da atualização da expansão diária. O primeiro estágio de crescimento do universo introduziria os 4 elementos básicos em todo o vazio, ao contrário de agora, onde afetou apenas a ilha, enquanto o segundo introduziria os elementos avançados como relâmpago, veneno, luz, escuridão, etc. Naturalmente, o terceiro estágio introduziria os elementos máximos como espaço, tempo, gravidade, cura, etc. Quanto além disso, Draco não tinha muita certeza, e mesmo o que ele tinha agora eram principalmente suposições baseadas em como o mundo se desenvolveria e o que aconteceria. Estava faltando. Draco abriu os olhos e suspirou. Reunir os recursos necessários para a atualização seria difícil, já que alguns provavelmente estariam no nível divino quando ele chegasse aos estágios superiores. No entanto, este não era um assunto que ele pudesse resolver como estava agora. Como tal, Draco escolheu sabiamente recorrer à sua família e percebeu que eles lentamente ficaram sóbrios. Ele sorriu divertido e explicou o que acabara de acontecer. Zayn e Eva franziram a testa enquanto Roma e Ikari pareciam surpresas.
O resto foi basicamente uma confusão disso. Tudo bem, então o que fazemos agora? Roma perguntou curiosamente. Vocês podem viver aqui o tempo que quiserem ou podem sair e fazer o que quiserem externamente. Vou anexar a todos vocês um Soul-Mark que permitirá que vocês entrem no meu universo interior de qualquer lugar. Draco explicou. Este Soul-Mark era apenas um nome que ele inventou na hora. Quando ele se conectou à árvore, ele sentiu que sua primeira passiva, através do espaço, era verdadeiramente dominada, pois uma passagem poderia ser criada em qualquer lugar para o universo interno, desde que a pessoa tivesse a permissão da árvore. Draco se conectou à árvore mais uma vez e criou um sigilo no formato do emblema da Umbra e do clã Morningstar, então o marcou nas mentes das mulheres daqui, e até mesmo das crianças. Não causou dor ou desconforto. Parecia que eles estavam mais conectados a este mundo, e este se tornou seu lar no sentido mais verdadeiro. Isso criou uma sensação de paz e alegria que Draco não passou despercebida. Que tal sair? Eva perguntou. Os outros pareciam curiosos, então Draco também explicou como isso funcionaria. Você poderá sair na minha localização atual ou sair para mundos ou locais que eu conectei a este mundo. Draco sorriu. Aqui, deixe-me demonstrar. Vou sair para conectar alguns lugares. Em breve você verá portais aparecerem conectados a esses espaços próximos à borda da ilha, então verifique-os. O grupo acenou com a cabeça enquanto voltavam para as residências e acomodavam seus bebês, agora que não havia mais problemas. A maioria deles estava entusiasmada, pois o crescimento dos seus filhos num mundo tão rico em energia aumentaria definitivamente a sua qualidade e talentos. Draco saiu do universo interno com Eva e apareceu no saguão do Ether Hall. O duo maligno compartilhou um olhar antes de ir primeiro para o reino da anomalia. Uma vez lá dentro, Draco simplesmente incitou a árvore eterna a se conectar com este espaço, e a dupla pôde sentir o mundo inteiro tremer e então se acalmar após alguns segundos. Nada parecia diferente, mas Draco sabia que um waypoint havia sido criado e um portal deveria ter se aberto em seu universo interior. Claro, nada mudou dentro do reino anomalia porque o portal só precisava funcionar de uma maneira. Seria tolice permitir que as pessoas entrassem em seu universo interior através dos portais conectados, mesmo que esses mundos fossem acessíveis apenas para aqueles próximos a ele. Afinal, você nunca sabe o que pode acontecer. Draco então saiu do salão do éter com Eva. Ele olhou para a cidade-estado de Vita do Céu e suspirou. Agora que ele havia estabelecido seu universo interno e visto seu potencial, seu interesse nesta maravilhosa cidade-estado havia diminuído muito. Mas ainda era um posto avançado necessário para sua guilda. Eva também se sentia da mesma forma, sem que nenhum deles precisasse dizer nada à sua alma gêmea. No entanto, ele ainda pretendia levar adiante seus planos. Atualmente, o próximo objetivo era transformar a cidade-estado de Vita em Reino de Vita, um ato que já deveria ter sido feito há muito tempo. Os requisitos para isso eram possuir pelo menos uma outra cidade e algumas cidades. Claro, tal coisa era desnecessária, já que a Vita poderia se expandir infinitamente. Em vez disso, o que Draco precisava era que sua população atingisse um certo limite, bem como valor e tamanho diplomático. Vita já havia marcado essas caixas há muito tempo, só que nem Draco nem Eva tinham dinheiro para pagar pela atualização. Atualmente, o preço era de 100 milhões de platina. Uma quantia que excedia até mesmo que várias facções importantes conseguiram desembolsar durante o leilão divino, quando os cristais de éter foram vendidos. No entanto, Eva ainda tinha alguns bilhões sobrando e o próprio Draco poderia facilmente arrecadar dinheiro se realizasse outro leilão em grande escala. Na verdade, Zayn estava esperando que ele conectasse os portais, então ela sairia para começar a roubar os vários poderes usando seu esquema maligno. Quando ela voltasse, os vários poderes estariam tossindo sangue sem parar, enquanto Zayn estaria segurando bilhões, possivelmente trilhões de platina. Draco precisava desesperadamente daquele dinheiro porque estava insatisfeito com o fraco poder de compra do avião principal até agora. Se todas as potências fossem como a Guilda dos Mercadores, com reservas ocultas de milhares de milhões de platina guardadas ao longo dos séculos e que se recusaram a retirar, então quase 99% da riqueza do mundo era intocável. Isto criou forçosamente uma situação em que o valor do dinheiro foi inflacionado porque havia pouco dele em circulação em comparação com o quanto realmente existia.
Isso pelo menos explicava por que a era antiga não valorizava a platina tanto quanto esta era. No momento em que Draco conseguisse aquele dinheiro, ele começaria investimentos malucos para injetar todo aquele dinheiro de volta em circulação. Quando as pessoas tivessem mais poder de compra, ele poderia começar a vender seus produtos de maior qualidade. Ao comprar esses bens, o homem comum poderia tornar-se mais forte e mais capaz de lutar contra monstros do mesmo nível, permitindo-lhes também ganhar mais dinheiro com o sistema, e injetando ainda mais dinheiro em circulação. Como ele praticamente podia fabricar armas de graça, assim como poções, todo esse dinheiro voltaria para ele eventualmente, e ele então o reinjetaria de volta, fortalecendo infinitamente o plano principal e aumentando seu nível lentamente em direção ao padrão da era antiga. Draco estava fazendo isso não por simpatia ou gentileza, mas para ganho pessoal. Se ele fortalecesse o plano principal, o principal beneficiário não seria os deuses, o pavilhão dos maníacos de guerra, ou qualquer outra pessoa, seria ele somente ele. No momento, Draco só podia vender seus produtos para seu próprio povo por preços baixos porque não tinha coragem de exportá-los. O tipo de preço que as pessoas podiam pagar por ele era muito inferior ao valor dos bens e a quantidade por si só iria lentamente sobrecarregar a maioria. Draco abriu seu menu e optou por atualizar Vita City Stat para Vita Kingdom. A IA naturalmente enviou alguns avisos em resposta à sua opinião. Anúncio do sistema para o jogador: entrada detectada para atualização da cidade para um reino incipiente. Começar avaliação. Sem número. Draco naturalmente selecionou sim. Cidade-estado tem os seguintes fatores: terreno nivelado, menos 10%, construções de alta qualidade, menos 20%, terras não reclamadas abundantes, menos 70%, zona incontestada, menos 40%, salão do éter, mais 10.000%, assentamentos lineares, menos 40%, alto tráfego turístico, 50%, valor de investimento significativo, menos 20%, ótima reputação, menos 5%, excelente governo, menos 90%, energia abundante de alta qualidade, menos 200%, custo básico de construção, da capital ao reino novato, 1 milhão de ouro desconto, 5.450.000 ouro adições, 100 milhões de ouro custo final, 95.550.000 ouro atualizar. Sem número. Draco naturalmente desembolsou o dinheiro e observou toda a região ser envolvida por um brilho dourado. O sistema naturalmente ejetou todas as pessoas para o céu, várias pessoas chocadas com suas circunstâncias repentinas. Pelo menos o sistema foi gentil o suficiente para fazer com que aqueles que estavam nus vestidos, aqueles que eram íntimos se tornassem modestos e aqueles que estavam esvaziando os intestinos se sentissem limpos e despreocupados. Foi então que os poucos milhões de pessoas ejetadas para o céu viram que Vita brilhava intensamente, como um sol no céu. Começou a se remodelar e a se remodelar, expandindo-se também loucamente. Draco e Eva sentiram que a energia da cidade começou a se esgotar, especialmente no Salão do Éter, expandindo para se tornar um castelo do Éter, e estava claro que a atualização logo falharia no meio do caminho se a nova energia não fosse introduzida. Para isso, Draco sorriu e de repente jogou bilhões de cristais de éter na área de atualização. Isso chocou todos os espectadores, pois suas mentes ficaram impressionadas com tal ato. A ganância sem fim despertou em muitos, mas as verdadeiras potências não ficaram chocadas. Afinal, eles sabiam que Draco havia acumulado bilhões de cristais de éter depois de vender-lhes os dispositivos avançados de criação espacial no leilão do primeiro jogador. Foi também por isso que Draco não teve escrúpulos em fazer isso, porque ele já havia se protegido para esse dia no passado. Como tal, ele jogou todos os cristais de éter que tinha consigo. Eva também adicionou seus cristais divinos à mistura quando ninguém estava olhando. Embora tais cristais fossem inestimáveis no plano principal e até tivessem valor no mundo divino, ela tinha acesso a quantidades infinitas no universo interno de Draco, só que não conseguia condensá-los. Mas absorvê-lo não foi um problema, sem mencionar que ela poderia facilmente fazer com que Icario condensasse para ela com o alto espírito de Dragona. Até mesmo Draco poderia fazer isso por ela, uma vez que dominasse o refinamento de materiais e passasse para o refinamento de energia. A infusão de tanta energia foi como adicionar hortelã ao refrigerante. A cidade-estado explodiu à medida que se expandia rapidamente,
cobrindo todas as terras paradisíacas de frente para trás. As várias zonas de campo ricas em recursos estavam sendo convertidas em regiões do Reino Vita, não mais acessíveis ao público e agora totalmente domesticáveis. Eles poderiam ser extraídos, purificados ou colhidos sistematicamente. Com a bênção da energia do Castelo de Éter, esses recursos também nunca secariam, mas sim se regenerariam após um curto tempo de recarga. Exatamente como um site de recursos Morpg normal em um jogo baseado em mecanismo, como antigamente. Foram criadas muitas tramas novas nas 3 sessões, sendo a externa a que mais levou de acordo com a distribuição previamente definida pelo administrador, Sublime Note 1. Várias partes ficaram entusiasmadas ao se imaginarem comprando terras e desenvolvendo novos empreendimentos ou tornando-se residentes do sempre crescente Reino Vita. Alguns até olharam para a área central e sonharam em explorá-la para descobrir que tipo de magia poderia estar escondida ali. Até mesmo o design do enorme castelo de Aether fez muitos corações baterem forte ao sentirem a pura onda de energia que encheu todas as terras paradisíacas do castelo de Aether. No entanto, suas bolhas logo estouraram quando Aios devolveu a situação pré-atualização. Não é de surpreender que aqueles que estavam transando, cagando ou tomando banho não conseguissem mais demonstrar interesse em suas atividades ao saírem de casa. Depois de ver as diferenças, eles correram entusiasmados para a guilda mais próxima ou para o prédio da administração da cidade para perguntar sobre os preços dos aluguéis e os requisitos para a residência. Alguns outros correram para as zonas de recursos para coletar itens gratuitos, mas foram impedidos de entrar porque não tinham o emblema da guilda necessário. Seus corações caíram e eles ficaram sem palavras sobre como a Umbra não deixaria nem mesmo essa pequena coisa passar. Outras partes permaneceram calmas e esperaram a poeira baixar antes de partirem. Draco e Eva flutuaram para baixo com os membros principais e os cidadãos do Reino Vita. Ele então se virou para eles e falou: tudo bem, todos vocês devem decidir a alocação de poderes, recursos e terras entre si. Além disso, o Castelo de Aether está agora aberto para governadores e nobres selecionados do Reino Vita. Isso inclui Sublime, os 5 generais, os membros principais da Umbra e os líderes dos descendentes da deusa e da tribo Nissal. Draco enfrentou Sublime. Você está no comando de tudo. Estabeleça o reino dentro de 3 meses. Depois disso, trabalharemos em novas melhorias em termos de edifícios. Afinal, Draco ainda tinha um símbolo de atualização do Reino Platina que poderia enviar o Reino Incipiente direto para o Império Divino e pular todas as classificações intermediárias, mas seria tolice fazer isso agora. Ele sabia que administrar uma cidade-estado e um reino eram 2 jogos diferentes. O último passo para se tornar um reino foi adiado não apenas por questões de dinheiro, mas também de poder. Por um lado, as cidades-estado não podiam guerrear ou ser atacadas, mas os reinos podiam. As cidades-estado não poderiam ter assento no Conselho Continental Caril, mas os reinos poderiam. Também havia outras coisas. Agora, Draco poderia possuir edifícios de rank 7 limitados, e foi por isso que ele não usou seus 5 tokens de atualização Platinum para os edifícios antes da atualização. Ele inicialmente planejou usá-los logo após a atualização da cidade-estado, mas a natureza caótica da atualização o fez decidir esperar. Assim que Sublime estabilizasse tudo nos próximos 3 meses, ele planejou fazê-lo. Neste momento, ele tinha que aproveitar o que Davion lhe prometeu, que eram os 3 votos no Conselho Continental Caril, bem como um assento permanente durante suas negociações com todos os poderes. Isso significava que o Reino Vita tinha um assento concedido e outro devido ao seu status de reino. Cada assento tinha um voto básico, dando-lhes um total de 5 votos, logo abaixo de alguns dos principais impérios divinos. Quanto à questão das guerras, algumas teriam de ser lançadas. Felizmente, Eva tinha alguns pergaminhos de isenção de Casus Belli, para que eles pudessem pular direto para eles sempre que se sentissem prontos. Quanto às guerras, elas eram necessárias. O Reino Vita engoliu todas as terras paradisíacas, então não poderia mais se expandir usando a energia etérica. Como tal, eles precisariam reivindicar novas zonas de área que faziam fronteira com as terras paradisíacas. Isso era diferente de conquistar zonas de campo, mas ajudou o fato de todos os membros do Umbra terem o título de Frontiersman, o que tornaria mais fácil capturar zonas de área não reivindicadas. Quanto aos já reivindicados por impérios ou reinos internos, bem,
O que aconteceria a seguir não precisava de explicação, não é? Era apenas o jeito do mundo. Nem todo mundo era como a tribo Nussal, que poderia ser derrotada com alguns truques. No final das contas, o poderio militar era tudo o que importava, desde que se seguissem as regras. Guild Wars. Capítulo 502. Reino Vita e Castelo Éter. Draco caminhou até a frente do castelo de Éter e o inspecionou com um olhar estranho. Ele manteve a maior parte do estilo e design original do Salão do Éter, mas recebeu novas torres, um fosso, uma ponte levadiça e um pátio muito maior. Depois que eles cruzaram a ponte, Draco notou que havia alguns edifícios parecidos com estábulos e um banheiro externo para empregados. Além disso, a entrada do castelo tornou-se um enorme conjunto de portas duplas que pareciam precisar de um mecanismo para abrir. É claro que tal coisa era desnecessária com a existência do Vitae. A aparição d'Éter abriu as portas e saiu para cumprimentar seu mestre. Ele parecia muito mais vivo e condensado, e quase era possível distinguir características humanas nele. Saudações, mestre e senhora. Permita-me explicar as mudanças no castelo do Éter. Vitae ofereceu quando ele se aproximou. Lidere o caminho. Draco concordou com um sorriso. Vitae assentiu e conduziu-os pelo saguão agora ampliado que havia se tornado um enorme salão próprio. O interior ainda parecia funcionar por conta própria, com utensílios de limpeza movendo-se como desejavam, enquanto a energia do castelo se tornava muito mais potente do que antes. Em primeiro lugar, o castelo do Éter agora é capaz de produzir maiores quantidades de energia etérica com a mesma qualidade. Acredito que a porcentagem exata deva ser informada a você, mestre. Vitae explicou. Draco assentiu. No painel, ele pôde ver que a concentração de energia etérica passou de 25% para 100%. Este foi um grande salto e significou que os benefícios originais que a cidade-estado de Vita proporcionou aos seus habitantes cresceriam exponencialmente agora que se tornou o Reino de Vita. Draco decidiu verificar isso mais tarde. Neste momento, ele queria ouvir mais de Vitae. A aparição do Éter os trouxe para dentro do salão que abrigava o módulo de controle de todo o edifício. No pedestal onde Draco gerou o sujeito, havia agora um segundo pedestal brilhando com uma linda luz verde. Em segundo lugar, o Aether Hall pode suportar um segundo avatar, então o mestre pode fazer um clone de mim ou outra pessoa pode imprimir seu DNA nele. Vitae afirmou enquanto olhava para Eva. Vitae estava com os membros do clã Morningstar há tempo suficiente para saber como eles reagiriam a certas coisas, então ele foi capaz de prever que escolha eles fariam. Mesmo que Draco e Eva sentissem que Vitae os estava incitando a chegar ao resultado desejado, ainda assim era a melhor escolha. Eva teve a palma da mão perfurada como Draco, sua linhagem sendo extraída junto com seu sangue. É claro que não houve perda de fonte, pois isso seria prejudicial. No momento seguinte, todo o castelo do Éter retumbou quando um ponto de luz cresceu ao lado de Vitae, eventualmente formando uma forma de vida energética semelhante à aparição do Éter. Tinha um contorno corporal feminino que lembrava a própria Eva e seus olhos brilhavam com uma forte luz amarela. Ele olhou para Eva e Draco então se curvou, falando em uma voz muito parecida com a de Eva. Saudações, mestres. Draco esfregou o queixo com intriga. Ei, ser chamado do mestre por uma criação que tinha o formato geral de Eva e quase a mesma voz foi uma sensação bem interessante. Ao ouvir seus pensamentos, os lábios de Eva se contraíram. Ela então acenou com a mão para sua criação e gesticulou em direção a Vitae. Você pode continuar. Quanto à nova aparição, vamos chamá-la de Mortem. Draco ergueu as mãos em aceitação enquanto Vitae foi sábio o suficiente para resolver rapidamente o assunto a partir daqui. A terceira nova mudança que o castelo sofreu foi em termos de tamanho. Como você deve ter notado, o número de andares, quartos e espaço geral aumentou quase 3 vezes. Agora, existem salas designadas para adivinhação, alquimia, ferraria e todas as outras habilidades comerciais que possam existir. Não só isso, mas existem torres que podem reunir automaticamente meios de defesa e ataque sem intervenção. Graças à generosa infusão de energia, nosso dragão de éter invocado agora pode atingir o rank 7 em força. Pode ser muito mais fraco do que um rank 7 normal, mas pode ser convocado indefinidamente, desde que tenhamos energia suficiente para sustentá-lo. Enquanto explicavam, Vitae e Mortem flutuaram para baixo, conduzindo o grupo cada vez mais para dentro das entranhas do castelo.
Eventualmente, eles passaram por uma rota um tanto familiar que fez Eva e Draco franzirem a testa. E a maior e mais notável mudança em nosso castelo de Aether está em seu reino especial. Acho que seria melhor se vocês mesmos dessem uma olhada. Vitae sugeriu enquanto os conduzia através do portal que levava ao reino Anomalia. A única coisa foi que Draco e Eva notaram que ele havia crescido de tamanho, bastante também. Era quase tão grande quanto a entrada do tesouro que ficava sob o Império Divino Godmar. Isso fez com que a expressão de Draco e Eva mudasse, pois eles já podiam adivinhar o tipo de surpresa que Vitae tinha reservado para eles. Na verdade, eles estavam certos. No momento em que a dupla maligna entrou, eles encontraram um mundo expansivo diante deles, que parecia se estender por quilômetros. Os corpos de Draco e Eva tremeram, entendendo que o reino da anomalia havia agora se tornado um pequeno mundo próprio. Embora fosse artificial, o que significa que faltavam muitos recursos em comparação com um natural, ainda era uma coisa ótima. Draco então se lembrou de algo enquanto perguntava rapidamente a Vitae. E o orbe de conversão do éter? Vitae riu. Desapareceu, reduzido a átomos. Draco e Eva tinham expressões de horror em seus rostos e, ao contrário da brincalhona Vitae, Morten levava as coisas mais a sério. Ela pegou o manto e começou a explicar. O orbe de conversão de éter era um produto falho e redundante para começar, então durante a atualização, ele foi absorvido pelo castelo de éter e se tornou um com ele. Doravante, a expansão do mundo será controlada automaticamente pelo castelo, e manualmente. Trabalho não é mais necessário. Draco e Eva suspiraram de alívio. Então Draco franziu a testa, pois isso era um problema. Do ponto de vista lógico, ele entendeu por que o orbe tinha falhas e ficou feliz que o processo pudesse ser automatizado. No entanto, seu plano era usá-lo para treinar um grupo de mestres de controle. Claro, o requisito era ter habilidade de raça dragão da produção de éter, mas ele tinha certeza de que poderia ter encontrado uma maneira de conceder ao seu povo as habilidades necessárias. Agora, esse sonho aparentemente teria que continuar sendo um sonho. Ainda assim, Draco decidiu ter certeza disso primeiro. Existe alguma maneira de o orbe se manifestar externamente para a entrada manual? Morten balançou a cabeça. Não, foi totalmente integrado. Draco suspirou com lamento. Bem, você ganha alguns, você perde alguns. Na verdade, foi mais um benefício do que um prejuízo, pois encontrar uma maneira de contornar a necessidade da produção de éter teria sido uma tarefa hercúlea. Draco e Eva manifestaram suas asas de linhagem e voaram algumas voltas ao redor de todo o pequeno mundo, o que levou mais do que alguns minutos com seu tamanho atual. Quando voltaram, os dois estavam com expressões pensativas enquanto ponderavam o que fazer com aquele lugar. Eles deveriam torná-la uma área de concentração para a Umbra, limitá-la aos principais cidadãos do Reino Vita, ou talvez exclusiva ao clã Morningstar. A última opção seria menos ideal, uma vez que já possuíam o universo interior. Quanto a deixar os NPCs afiliados ao Vita Kingdom ficarem aqui, não era impossível. Permitir que os membros principais residissem nela também seria possível. Por enquanto, Draco e Eva permaneciam indecisos, então optaram por simplesmente deixar as coisas como estavam. Afinal, eles já haviam dado acesso aos dois grupos para morar no castelo, o que deveria ser mais do que suficiente. Como tal, Draco virou-se para Vitae e Morten deu uma ordem solene. Impedir que qualquer pessoa além de mim e do clã Morningstar entre no reino até novo aviso. Além disso, convoque Over para mim. As aparições do éter reconheceram a ordem e logo o mordomo Homem-Cabra veio correndo. Ele curvou-se respeitosamente para Draco e Eva enquanto os cumprimentava. Meu senhor e senhora, o que você precisa de mim? Draco explicou as circunstâncias do universo interno, do reino Anomalia e do castelo do éter. De agora em diante, você está encarregado de operar a conexão entre essas três coisas. Monitore os assuntos do castelo, bem como o reino da Anomalia, pois é lá que você ficará hospedado. Aí, você deve separá-los antes de deixá-los sair para o castelo. Over parecia sério e assentiu pesadamente. Deixe comigo, Lord Draco, não falharei com você. Draco sorriu enquanto dava tapinhos nos ombros de Over. Você nunca fez isso e estou confiante de que nunca fará. A dupla maligna então saiu do castelo de Aether e deixou as rédeas para Over e Sublime, que resolveriam o resto. Antes de sair do Vita Kingdom,
Draco conferiu os novos benefícios oferecidos bem como seu painel de gestão. Claro, também houve anúncios do sistema. Bônus do Reino Vita. O modificador bônus SPA acumula 1% por minuto gasto no reino e é limitado a 200%. As taxas de sucesso de criação aumentaram em 30%, independentemente da habilidade comercial. A esperança de vida dos cidadãos aumenta por um factor de 5. Os residentes que permanecem mais de 2 anos adquirem o traço infundido com éter, permitindo-lhes tornar-se imunes a todas as doenças e também muito mais fortes. Taxas de sucesso na criação de técnicas aumentadas em 50% nos salões de treinamento do reino. Todos os recursos estatísticos, HP, MP, etc., recuperam 200% mais rápido quando descansam no reino. Todos os recursos produzidos no reino são, no mínimo, 50% superiores em qualidade em comparação com a média. Itens elaborados ou técnicas criadas ficam 50% melhores quando concluídos. O crescimento natural da população é impulsionado em 500% e pode ser controlado por cada cidadão à sua escolha. A presença de minas de éter aumenta em 1000% dentro das fronteiras do reino. Para cada ano que alguém permaneça no reino, todas as estatísticas são aumentadas livremente em 10% para aqueles no rank 4 e abaixo. Para cada década passada no reino, as estatísticas aumentam em 10% para aqueles no rank 5 e acima. Nome do reino: Reino Vita nível 8 lealdade /chateado, 100 ouro, 71298634599700 energia mundial, 100% energia etérica, 100% taxa de imposto, 15% população, 809.006.017 pessoal, 12.532.900 prestígio, 100.000 honra, 0 elogios, 2 guerra governo permissões proibições produção anúncio regional da vida capital City devido ao processo de atualização único, bem como ao fornecimento da extremamente rara energia etérica e divina. O Reino Vita agora possui alguns recursos e características que são únicos no mundo. Todos os membros da Umbra ganham o título atualizado de exploradores. Exploradores, classificação especial, somente Umbra. Todos os locais dentro e fora do plano principal encontrados pelos usuários são adicionados ao mapa compartilhado da Umbra e podem ser conquistados por seus membros sem a necessidade de reputação com o proprietário, com ou sem a necessidade de um token de construção de assentamento. Anúncio regional do Reino Vita. A Umbra criou o primeiro reino de propriedade do jogador, Vita. Como um reino, agora possui soberania absoluta, bem como direitos atualizados com a Umbra como governante. A reputação aumentou em 50.000. Anúncio internacional do continente Caribe. Umbra criou o primeiro reino de propriedade do jogador, Vita. Como um reino, agora possui soberania absoluta, bem como direitos atualizados com a Umbra como governante. A reputação aumentou em 50.000. Anúncio ilimitado para todo o sistema. Umbra criou o primeiro reino de propriedade do jogador, Vita. Como um reino, agora possui soberania absoluta, bem como direitos atualizados com a Umbra como governante. A reputação aumentou em 50.000. Anúncio do sistema para o jogador. Seu reino se tornou uma entidade única nesta era atual, um reino de éter com uma ligeira divindade. Como tal, os seus benefícios aumentaram bastante, mas também a sua manutenção e responsabilidades. Draco ficou maravilhado com a profundidade das mudanças. Além das coisas típicas que acompanham a formação de um reino, o poder e o prestígio de Vita foram bastante aumentados. Por um lado, os benefícios melhorados garantiam que as pessoas matariam para conseguir um lugar na cidade. Isso foi bastante literal, já que os vários benefícios para os NPCs ofuscaram muito qualquer coisa que pudesse ser fornecida aos jogadores. A única coisa que atrairia os jogadores para matar muito no Vita era definitivamente o aumento de experiência. Que piada! Tudo o que eles precisavam fazer era ficar no reino por menos de 4 horas e receberiam um aumento de 200% de experiência por 24 horas. Ignorando coisas como fome e fadiga, jogadores poderosos poderiam dobrar sua velocidade de nivelamento permanentemente, desde que comprassem uma casa aqui. Na verdade, teoricamente, alguém poderia entrar e permanecer por 4 horas para acumular o benefício, embora realisticamente isso fosse obviamente impossível. Sem um propósito claro, não seria permitido entrar. Era melhor alugar quartos aqui para aproveitar o benefício,
Mas aqueles comerciantes de coração cruel certamente ajustariam o preço de acordo. Para aproveitar os benefícios do Vita, era preciso desembolsar o dinheiro, os itens ou a mão de obra necessária para adquiri-lo. Draco sorriu com isso. Quanto ao título atualizado, ele o colocou em sua mente. Ele certamente era esperto o suficiente para ver o quão útil poderia ser. Pelo menos para qualquer outro reino. O título permitiu-lhes construir novos assentamentos, não expandir o Vita atual. Isso só poderia ser alcançado através de guerras e conquistas, ou comércio, embora este último não fosse usado porque Draco queria que o exército de Vita esticasse um pouco as pernas. Este exército não era composto apenas pela Umbra, mas sim pelos vários cidadãos que se alistariam. Se você achou Guild Wars divertido, Kingdom Wars foi ainda melhor. Eles tinham sido uma atividade adorada pelos jogadores na linha do tempo anterior, pois era possível acumular reputação, dinheiro, experiência e recompensas rapidamente, desempenhando adequadamente no campo de batalha. Ao contrário do que se pensava, os jogadores não dominavam tais campos de batalha. Isso porque a IA não queria transformar as guerras entre os reinos dos NPCs em um playground para os jogadores. Afinal, como um exército mortal poderia durar contra um formado por um grupo maluco de pessoas que poderia reviver da morte infinitamente? Como se poderia imaginar, os jogadores que se registrassem para uma guerra do reino estariam limitados a uma vida. Ou, dito corretamente, depois de morrer uma vez no campo de batalha, não se poderia mais participar de tais guerras até que terminassem. Então seus elogios seriam calculados e distribuídos. Na verdade, e era vergonhoso admitir isso, o jogador médio da linha do tempo anterior era conhecido por ser ainda mais covarde do que os NPCs durante essas batalhas. Alguém poderia pensar que uma pessoa que sabia que tinha apenas uma vida temeria a morte no campo de batalha, mas aqueles que poderiam reviver da morte, mas não participar, tinham ainda mais medo de morrer e fizeram de tudo para se protegerem e garantirem sobreviver só mais um pouco. De certa forma, fazia sentido, mas ainda assim era super vergonhoso. O próprio Draco lutou por Sturgiave muitas vezes, e foi assim que ele, e Eva, bem como Shantian, eventualmente elevou o reino ao status de império. Agora que ele tinha seu próprio reino, ele poderia participar de tais assuntos. No entanto, Draco sabia que havia um fato importante que ele estava deixando de fora e que não tinha nada a ver com os benefícios da atualização ou com os anúncios do sistema. Foi o fato de que, assim como Guild Wars, Kingdom Wars não era uma mecânica padrão. Foi algo que teria sido introduzido por volta do terceiro ano de lançamento do Bondless, época do jogo, é claro, que chocou a base de jogadores. Foi o advento da atualização 2 e era de grandes mudanças na forma como o Bondless era percebido, bem como a criação formal de direitos para NPCs no jogo. O abuso contra eles seria registrado como crime e seria punido externamente caso uma pessoa fosse pega. Em grande parte, isso teve a ver com alguns dos resultados do julgamento contra o Glorigor Studio, com os desejos do Conselho Mundial e, mais importante, devido a certas mecânicas que foram introduzidas na atualização 2. Agora que Draco foi o primeiro jogador a criar um reino, seria difícil para ele operar certas funções do reino se todo o recurso ainda não estivesse instalado. Ele e Eva sabiam disso, e foi por isso que deixaram Vita como capital até agora. Eles estavam cientes das consequências que incorreriam ao antecipar as coisas em um ano. No entanto, os dias em que Eva e Draco temiam o efeito borboleta acabaram. Com uma compreensão de si mesmos, do seu destino, do seu poder e, o mais importante, dos seus objetivos, eles não se preocuparam mais com isso. Como que para zombar de sua arrogância e rebeldia contra a autoridade, um anúncio do sistema foi feito para toda a base de jogadores. Anúncio ilimitado para todo o sistema. Dados suficientes foram coletados para aumentar a jogabilidade e a eficácia do mundo do jogo. Como tal, todos os jogadores ficarão desconectados por 48 horas em tempo real para permitir que a IA realize a manutenção para a atualização 2. Obrigado a todos por jogarem até agora. No momento seguinte, todos foram expulsos do jogo independente da situação em que se encontravam, deixando muitos irritados e insatisfeitos. Mesmo enquanto amaldiçoavam, eles só podiam remover seus capacetes de jogo e colocá-los de lado, pois tinham que lidar com a realidade de que precisavam para conseguir uma vida. Quanto a Draco e Eva, eles emergiram lentamente de seus casulos.
Draco primeiro verificou Eve e ajudou a sair de sua cápsula antes de levá-la para a cama. Ao acomodá-la, Draco contatou Amber e perguntou sobre o estado do Lorde local. Seria um problema real se ele explodisse com o sistema entrando em manutenção, mas Draco duvidava que um erro tão bobo fosse cometido. Guild Wars. Capítulo 503, Ilimitado vs o Mundo. Infelizmente, Amber rapidamente o assegurou que a mente de Shantian estava tão profundamente conectada ao sistema após a tortura que, se ele tentasse se libertar, acabaria apenas como um vegetal retardado. Fico feliz em ouvir isso. Ah, isso me lembra como foi a audiência contra o Glorigor Studio e o Glorigor Lab. Amber olhou para ele de forma estranha através do display holográfico do Holotab. Você não estava acompanhando. Muita coisa aconteceu durante a audiência e tudo foi resolvido há algumas semanas. Draco sorriu ironicamente. Dado que a competição pelo legado de Norma pode ocorrer a qualquer momento, como eu poderia encontrar tempo para fazer qualquer outra coisa além de aprimorar minhas habilidades comerciais? Amber riu maldosamente. Sim, eu vi quais habilidades comerciais você está promovendo, e... O rosto de Draco ficou vermelho quando ele rapidamente encontrou uma desculpa e desligou. Aquela mulher era muito invasiva. Ele teria que encontrar uma maneira de fechar um acordo e fazê-la cuidar da própria vida. Depois disso, ele se virou para Eva. Ele foi sentar ao lado dela na cama e decidiu pesquisar o que havia acontecido com o estúdio Glorigor e verificar o que havia acontecido de diferente durante essa linha do tempo. Logo, Draco estava imerso. 2 semanas atrás. Era um grande centro de conferências com um assento alto no extremo norte, com um bar legal e 5 assentos. Ao lado havia 2 bancos de testemunhas e um pouco antes do assento alto havia uma mesa para o réu. À direita, onde estaria o camarote do júri, havia uma mesa de escriturário com 2 assentos. Sobre a mesa havia muitos documentos, várias evidências necessárias para a audiência, bem como processos diversos para garantir que tudo ocorresse sem problemas. Atrás da mesa do réu havia uma grade que separava as bancadas e assentos do público que compareceu para assistir ao vivo à audiência. Atualmente essa parte estava lotada de gente, lotada até a borda. A maioria eram ativistas contra o Boundless World que vieram para garantir que a justiça fosse feita, enquanto outros eram potências que estavam ansiosas para ver como as coisas iriam progredir. Se o estúdio não conseguisse se sustentar, eles os abordariam após a audiência para fechar um acordo. Eles ganhariam ações e benefícios dentro do Boundless enquanto o estúdio receberia seu apoio nesse caso, tornando o resto muito fácil. Logo os funcionários entraram, sentaram-se e começaram a examinar os documentos. A da esquerda era uma mulher mais velha, com cabelos castanhos e um corpo muito rechonchudo, seus traços suaves revelando que ela provavelmente era uma mãe com um bando de filhos. À direita estava um homem adulto de cerca de 30 anos, não muito bonito, mas bem vestido de branco e preto. Ele tinha uma barba clara e bem modelada e 2 olhos turvos que pareciam cansados de seu trabalho. Por fim, o grupo do réu entrou. Era apenas Amber, vestindo um traje formal e adequado, blusa branca, paletó feminino e saia formal. A grande figura de Amber fazia com que ela se parecesse com o tipo de senhora de escritório madura e mais sexy possível. Muitos feministas masculinos vieram aqui para ganhar alguns pontos nas redes sociais. Representando o partido ofendido engoliu em seco, perguntando se teriam escolhido o lado certo. No entanto, quando se lembraram que as chances de uma mulher como Amber estar com eles eram muito mais abismais do que as chances de conseguir uma noite grátis com uma feminista, eles permaneceram firmes em sua posição. Choveram vaias sobre Amber por parte das mulheres que não se comoveram com sua aparência, com os olhos nublados pelo ódio. Qualquer coisa associada ao Boundless era equivalente a todos os males do mundo. Amber ignorou tudo isso e chegou ao seu lugar, depois sentou-se calmamente. Ela exibia um sorriso enigmático o tempo todo, dando-lhe um ar de desumanidade e estranheza que deixava desconfortáveis aqueles que não tinham nenhum sentimento particular por ela. 5 minutos depois, os escrivães levantaram-se e anunciaram a entrada dos juízes. Todos se levantam. Todos se levantaram, até mesmo Amber. Por mais relutante que fosse, era importante levantar-se para os juízes à medida que entravam. Caso contrário, alguém poderia ser detido por desacato ao tribunal, o que lhe renderia uma multa ou algum tempo livre na prisão. Permanecer arrogante e desafiador definitivamente não valia a pena. Logo, os 5 juízes que estavam ouvindo o assunto entraram e se sentaram. Depois de um tempo,
Eles sinalizaram para os funcionários que indicaram que todos poderiam sentar-se. Amber leu as placas de identificação e avaliou seus rostos um por um. Da esquerda, era Nancy Clearwater. Ela era uma mulher idosa, caucasiana, com fortes rugas e uma expressão severa no rosto. Seu cabelo era grisalho e encaracolado e ela usava óculos de aro quadrado para ler. Sua aparência era menos a de uma juíza e mais a de uma bibliotecária rígida que iria calar você por ousar falar em seus salões sagrados. Ao lado de Nancy estava Herbert G. Fudge. Ele era um homem idoso, rechonchudo e careca, que também usava óculos de armação quadrada. Ele tinha olhos azuis claros e um sorriso suave no rosto, parecendo um homem mais velho e agradável, provavelmente gentil por natureza. No centro estava uma mulher de meia idade com traços asiáticos. Ela tinha a pele levemente bronzeada e um pouco de rugas, mas seu cabelo preto e mácio ainda estava grisalho. Ela também parecia muito bonita e com um rosto pequeno e olhos amendoados, apesar da idade. O nome dela era Diao Ping. À sua direita estava outro homem, um homem muito bronzeado e com um corpo bem construído, apesar da idade. Ele também era idoso, com cabelos grisalhos e espessos, mas compensava isso com a falta de rugas e o corpo alto. Seu nome era Luiz Álvares. Finalmente, o último juiz foi uma mulher de pele escura e bastante magra. Ela era a mais jovem do grupo, aparentando ter cerca de 30 anos de idade. Ela tinha um cabelo afro muito pequeno e olhos castanhos profundos. Ela também era bastante atraente e tinha um sorriso agradável no rosto. O nome dela era Jamilei Cole. Depois que Amber os avaliou, ela se lembrou das informações que havia descoberto sobre cada um deles antes desta audiência. Cada um veio de origens diferentes e tinha uma especialidade diferente, mas o que tinham em comum era que foram cuidadosamente selecionados pelo Conselho Mundial para tratar deste assunto. Nancy permaneceu solteira depois de passar por um divórcio muito tóxico, quando ainda tinha 30 anos. Infelizmente, ela também não teve filhos. Então sua única família restante era sua irmã mais nova, que atualmente tinha gêmeos em seu ventre. Nancy era advogada de divórcio e era conhecida por ser extremamente antagônica aos homens no tribunal. Ela havia sido sancionada por isso 2 vezes, e uma terceira vez teria sua licença revogada. Nancy era positivista, o que era bom para o caso de Amber. Herbert era pai de 4 filhos, sendo os 2 filhos mais velhos médicos, uma filha advogada e o último filho artista. Ele era extremamente amoroso com sua família e era conhecido por ter relações sociais extremamente boas fora de sua vida profissional. Todos que conheceram Herbert e interagiram com ele adorariam o caráter do homem mais velho e saberiam que ele era um bom homem em quem vale a pena confiar. Especialmente sua esposa e seus filhos eram próximos dele, e seu relacionamento era mais próximo do que o de muitas famílias bem-sucedidas. Infelizmente para Amber, ele era um naturalista. Quanto a Diao Ping, ela era uma mulher casada e também tinha marido caucasiano. Ela era migrante para o país central e adquiriu a cidadania através do casamento. Depois começou a estudar e exercer a advocacia. Ela foi a jurada principal deste painel e as fontes de Amber levaram-na a acreditar que ela representava diretamente o interesse da maioria do Conselho Mundial. Apesar de Diao-Ping também ser positivista, Amber não esperava muito dela. Luiz Álvares era um cara tranquilo que passava mais tempo na academia do que no banco. Ele foi um influenciador de mídia social que postou vídeos motivacionais de exercícios, rotinas de exercícios e refeições saudáveis. Ele tinha uma reputação extremamente boa e também era casado e tinha 2 filhos, um deles um artista que se formou no gênero pop e o outro um contador que trabalhava na empresa de seu pai. Luiz era um normativista. Isso não era bom nem ruim para Amber, então seria durante o processo que Amber saberia como lidar com ele. O juiz final foi Jamilei. Ela ainda estava namorando o namorado, que era um médico recém-formado. Eles não tiveram filhos fora do casamento e sua origem era bastante normal. Ela era uma órfã que trabalhou duro e aproveitou ao máximo seus anos de escolaridade para construir um futuro para si mesma. Ela era ambiciosa, inteligente e muito observadora de muitas coisas, o que lhe valeu este lugar, apesar da idade. Jamilei também era em grande parte uma naturalista. Agora, pode-se perguntar por que Amber se preocupou em aprender as escolas de pensamento jurisprudencial que cada juiz seguiu, mas durante um processo como este, conhecer a posição de seus juízes era uma obrigação para cada advogado orientar seus argumentos a favor ou contra a posição deles. A jurisprudência em si era algo complicado,
mas poderia ser resumida como a filosofia do direito. Para evitar forçar uma teoria interminável goela abaixo, havia basicamente três escolas de pensamento: filosofia para advogados e juízes. Havia os positivistas, que acreditavam que o mundo da lei escrita era supremo. Eles seguiram rigidamente o significado literal da lei e não permitiram que sentimentos ou circunstâncias atenuantes atrapalhassem seu caminho. Por exemplo, se existisse uma lei como estar fora de casa depois das 18 horas é punível com a morte, então mesmo que uma pessoa tivesse sido convocada pelo presidente para realizar uma tarefa que era crucial para a segurança do país, o positivista ainda assim a condenaria até a morte se chegassem tarde em casa, pois essa era a regra direta que a lei estabelecia. Depois havia os naturalistas, que acreditavam na ordem natural das coisas. Em outras palavras, eles acreditavam que a moralidade era a fonte da lei, e a lei foi codificada para santificar a moralidade e dar-lhe significado. Eles também acreditavam que a lei era um presente do céu e que as primeiras leis provinham de códices religiosos como a Bíblia e outros enfeites. Usando o mesmo exemplo, eles argumentariam que as circunstâncias deveriam mitigar a pessoa em questão de sofrer os efeitos da lei, pois estavam desempenhando uma tarefa moralmente boa. Na verdade, para dar um passo adiante, eles argumentariam que a própria lei era problemática e injusta, mas isso não era relevante para a situação atual de Amber. Já os normativistas acreditavam na intenção da lei. Eles meio que equilibraram os positivistas extremistas e os naturalistas teimosos, criando o meio-termo tão necessário para a maioria dos realistas entre os profissionais do direito. Os normativistas olharam para a intenção do legislador e perseguiram o objetivo da criação da lei. Usando o exemplo acima, a lei estar fora de casa depois das 18 horas é punível com a morte e poderia ter sido criada para reprimir um grupo de terroristas que atacavam principalmente à noite devido às suas crenças de culto. Para filtrar os terroristas das pessoas normais, todos deveriam estar em casa antes do anoitecer, para que qualquer um que ainda estivesse fora fosse tratado como um daqueles malucos. Aquele que foi convocado pelo presidente não ficou de fora por causa de qualquer crença de culto, mas porque prestou um serviço meritório ao país que o atrasou. Como tal, um normativista argumentaria que não era o tipo de criminoso com quem a lei foi criada para lidar. No painel estiveram dois positivistas, dois naturalistas e um normativista. No entanto, um positivista provavelmente iria quebrar a sua própria filosofia para atacar Amber e um naturalista também era meio normativista. Claramente, o Conselho Mundial fez de tudo para garantir que Amber não teria qualquer vantagem. Seria muito suspeito, dados os detalhes do assunto, que todos os 5 juízes estivessem contra ela, pois se assemelharia a uma conspiração, então eles praticamente lhe jogaram um osso. Um resultado de 4-1 faria pelo menos parecer que uma pessoa estava do lado dela, certo? A corte começou no momento seguinte. Jiao-ping falou com uma voz com forte sotaque e um tom agradável, segurando um documento diante dela. Saudações, senhoras, senhores e todos aqueles intermediários. Houve uma pequena risada simbólica. Hoje estamos aqui para resolver um certo número de questões que foram apresentadas ao Comitê Internacional de Direitos Humanos afiliado ao Conselho Mundial. Jiao-ping olhou um pouco para a multidão antes de se concentrar em seu documento mais uma vez. É um fato que muitas queixas foram apresentadas contra o jogo de realidade virtual totalmente imersivo recentemente lançado, Boundless World, que infringia os direitos de centenas de homens e mulheres em todo o mundo, ao mesmo tempo que proporcionava uma plataforma e meios para infringir ainda mais tais direitos. Direitos mencionados. Jiao-ping olhou para Amber, cruzando os braços diante do microfone. Isso é verdade, senhora Amber. Amber sorriu. Não. Qualquer pessoa pode apresentar uma queixa, mas não está predeterminado se essa queixa é realmente sensata ou está relacionada com a negligência, omissão da parte acusada. Jiao-ping sorriu levemente. Bendito. Ela então puxou outro documento e falou. A audiência de hoje foi estabelecida para investigar essas alegações e fornecer penalidades ou compensações adequadas às partes lesadas e às vítimas de abusos dos direitos humanos. Este é o assunto da denúncia compilada e condensada pelo nosso Departamento de Direitos Humanos. O jogo, Boundless World, é único pelo fato de permitir imersão total através do uso de uma tecnologia complicada envolvendo a recentemente descoberta realidade virtual e Neuralink. Ele conecta a mente do usuário a um mundo digital,
replicando perfeitamente todas as emoções, sentidos e pensamentos. Em outras palavras, enquanto joga, o usuário experimentará tudo como se ainda estivesse no mundo real. A multidão zumbiu. Obviamente, havia muitas pessoas que não se preocupavam em prestar atenção a um jogo bobo quando havia vida real em que pensar, especialmente pessoas como a geração mais velha, que eram extremamente formais e difíceis de agradar. Amber ignorou aqueles que não faziam ideia atrás dela enquanto seus olhos se estreitavam. Ela olhou para todos os 5 juízes, pois este era o momento da verdade. Este foi o momento de discernir aqueles que estavam genuinamente aqui e aqueles que foram plantados aqui com um veredicto já pré-determinado em mente. Amber viu que Herbert, Louise e Nancy ficaram surpresos enquanto Jamilei permanecia calma. Quando percebeu que Amber estava focada nela, Jamilei percebeu seu erro e rapidamente corrigiu sua expressão, mas já era tarde demais. Amber simplesmente sorriu e voltou a se concentrar em Dialping. O jogo foi muito aclamado pela sua qualidade de serviço e jogabilidade, o que é louvável. No entanto, surgiu um problema precisamente devido a este grau de imersão nunca antes visto. Ao longo dos meses, mulheres e alguns homens que entraram neste jogo na esperança de obter entretenimento e uma pausa da realidade foram abusados de muitas maneiras. Muitas mulheres foram violadas por outras pessoas, enquanto os homens foram espancados, torturados e abusados por inimigos ou rivais, e nem mesmo os menores foram poupados desta atrocidade. Imediatamente, a sala do tribunal explodiu quando os ativistas ficaram furiosos, enquanto aqueles que não sabiam ficaram chocados e enfurecidos. Falar sobre violação e tortura foi uma forma infalível de gerar simpatia pelas vítimas e repulsa pelos agressores, mas apenas até certo ponto. No entanto, ouvir que até mesmo as crianças tiveram que sofrer experiências tão traumáticas certamente irritaria qualquer um. A maioria deles olhou para as costas de Amber com desgosto e leva intenção assassina. Na opinião deles, esta mulher que apoiava um jogo que não protegia as crianças de serem contaminadas merecia morrer. Mesmo assim, Amber não mudou sua expressão. Ela, como Dial, esperou que a multidão desabafasse suas emoções. Louise, Nancy e Herbert franziram a testa ao olharem para Dial, perguntando-se por que ela ainda não havia batido o martelo. Eventualmente, Dial silenciou o tribunal pedindo ordem após 3 batidas de martelo. Ela então continuou a partir daí. Atualmente, há quase 3,2 milhões de relatos de estupro, abuso físico ou abuso mental nos 4 meses em que o jogo Boundless Sword foi lançado. Isso superou as taxas mundiais anuais relatadas ao Conselho Mundial em quase 100%. Dial parou aqui, e até a multidão não fez barulho, pois ficaram chocados com esse número. 3,2 milhões. Em apenas 4 meses. Isso representou quase 2 anos consistentes de crimes desse tipo relatados globalmente. E isso sem levar em conta aqueles que não foram relatados. A regra geral para esta questão era que pelo menos 20% permaneceriam não declarados devido a questões sociais, financeiras ou mesmo legais. Ainda mais horrível foi que a mesma regra poderia ser aplicada a este jogo Boundless. Afinal, quem acreditaria ou se importaria se uma pessoa fosse abusada no mundo digital sem compreender que não é diferente da vida real? Como tal, o Conselho Mundial criou este comitê para resolver esta questão que gira em torno de 5 questões identificadas. São as seguintes. Em primeiro lugar, se o videogame Boundless Sword promove ou não o abuso dos direitos humanos. Em segundo lugar, se o estúdio Glorigori tomou ou não medidas para proteger os direitos dos seus consumidores durante a utilização do seu serviço. Em terceiro lugar, se o estúdio Glorigori forneceu ou não um meio de compensação e reparação para as vítimas como resultado da sua plataforma. Em quarto lugar, se o jogo Boundless Sword foi ou não a causa direta das diversas reclamações recebidas. Finalmente, se o estúdio Glorigori forneceu ou não às autoridades competentes as provas dos autores do crime. Dialping parou aqui enquanto abaixava o documento e se concentrava na divertida Amber. Sua expressão não mudou, porém havia um brilho sombrio em seus olhos, visto que o réu nem parecia perturbado. Ficou claro para Dial que eles já esperavam isso há muito tempo. Então, naturalmente, ela seria capaz de manter uma fachada. No entanto, esta jovem não tinha ideia dos poderes que estavam a empurrar ou a puxar por detrás desta chamada audiência. Se o fizesse, provavelmente desmoronaria e cederia. Dial estava ansioso para ver isso.
Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.